Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo essa aula. Hoje a aula é sobre arte para o Instagram. A arte dessa vez vai ser sobre gestão financeira para restaurante, que foi o tema trabalhado na aula de WordPress. E é um tema mais curto, acho que a aula vai ficar menor, vai ficar mais interessante. E essa aula vai consistir em eu fazer a arte na prática aqui e dando algumas dicas, falando o que eu tô fazendo, pra não ficar algo muito maçante. Eu acho que também vai ficar melhor porque o Photoshop tem muitas funcionalidades e muitas delas você não vai precisar pros posts da Sol, que querendo ou não são de certa forma mais simples. E aí, tranquilo. Aqui a gente tem a temática gestão financeira para restaurante. A gente percebe que ele é muito pequeno e esse tamanho dele vai influenciar na quantidade de slides que o nosso carrossel vai ter. Eu defini anteriormente 4 ou 5, acho que vai ser o ideal, porque um post pequeno ele visa o final do funil, a gente quer converter os leads. Então, eu acho que vai ser interessante se for um post curto, para condizer com o conteúdo do site. E aí, beleza, a gente aqui vê no Instagram que o último post foi azul. Esses aqui a gente ignora que são os fixados, né? Eles não vão mudar. E beleza. E aí a gente tem que fazer o próximo post branco. Então bora lá. Aqui eu já separei algumas imagens que eu vou utilizar. E então vamos lá. Arquivo, novo. Aqui a gente define o tamanho. No caso, como são 5 slides, a gente vai fazer o 1080, que é o padrão. O 1080 por 350 é o formato de uma página, um post com uma página só no feed do Instagram. Então a gente vai fazer isso aqui multiplicado por 5, que é o que eu quero. E aí, tranquilo. Criou aqui o documento. A gente vai habilitar as guias. A gente vai vir visualizar guias, novo layout de guias. No número de colunas, a gente coloca justamente o número de páginas que vai ter o nosso carrossel. Vão ser 5, mas por exemplo, se eu colocar 10, a gente vê aqui que vai alterar. Aqui você escolhe a cor que você quer, vou deixar no vermelho. E tranquilo. Beleza. Agora a gente vai adicionar os fundos. Eu tenho separado aqui em uma pasta que vai ser disponibilizada o fundo branco textura, que é um fundo, a gente percebe aqui como se fosse uma folha de papel. A gente vai aplicar aqui em tudo. A gente vê que ele tem como se fosse um branco mais off-white, que eles falam, né? Um cinza muito claro. E aí, tranquilo. Eu vou só diminuir a opacidade dele um pouquinho, porque eu quero mais pro branco. 75. Vou agrupar os dois em uma pasta e vou chamar de background. E aí, beleza. Aqui eu vou travar porque eu não quero mover ou deletar essas camadas sem querer. E vamos trabalhar na capa, que é o mais importante do push. Para a capa, eu separei aqui uma imagem do Jacan recortada. Vou adicionar ele aqui. Porque o Jacan é o clássico quando fala sobre restaurantes, a qualidade dos restaurantes. Então eu vou usar ele como uma figura emblemática e importante no nosso push. Vou aumentar o tamanho dele um pouquinho. Vou puxar um pouquinho para cima. E aí aqui eu vou estilizar, né? Vou adicionar um retângulo, colocar atrás dele. Opa. Sempre que a gente quiser fazer alguma alteração, a gente tem que selecionar a camada. Vou dar uma arredondada nos cantos. A gente vem aqui nessa pastinha, que são as propriedades. E aí, beleza. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. 30. Acho que 30 tá bom. Eu costumo organizar cada página do nosso carrossel em uma pastinha. Então aqui é o slide 1 ou capa. Então a gente pode botar capa para ficar mais óbvio o que é. E aí, tranquilo. Essa imagem do Jacan, eu tô achando ela um pouquinho escura. Então eu vou aplicar rapidamente aqui
Aqui ó, níveis. Aqui é basicamente a gente pode mexer nos tons de preto, cinza e branco da imagem. A gente pode deixar, olha, vou aumentar, tá vendo? A gente vai clicar nesse ícone aqui que é para aplicar somente na camada do Jacan. E aí, ó, percebe que ó, tá ficando mais escuro, aqui mais claro. Então a gente vai só dar uma clareada um pouquinho. Escurece aqui, diminui aqui, deixar os tons cinzas e pretos um pouquinho mais pro branco. Aí eu acho que já ficou melhor a imagem. E aí tranquilo, no Jacan aqui eu vou adicionar uma sombra nele. Como que a gente pode fazer isso? A gente dá dois cliques. Quando a gente dá dois cliques em uma camada, aparece aqui estilo de camada. Eu vou aplicar aqui o sombra projetada. Joga para o outro lado. Aqui a gente pode modificar ó, a distância da sombra da nossa camada. A cor, que a gente vai deixar preto. Opacidade, que eu vou diminuir um pouquinho. A expansão, que a gente vai notar se aumentar o tamanho, ó. Tá vendo? Aqui, aí vai ajustando, do jeito que ficar melhor. Acho que ficou muito escuro. Vou abaixar para 15 aqui, que é só um detalhe. Isso aqui é nada mais do que detalhe. Isso pode ser feito à mão também, não é ruim. Inclusive às vezes eu prefiro fazer com pincel. Deixa eu só corrigir que ainda não ficou do jeito que eu quero. Aqui um pouquinho mais próximo do corpo. Aí agora acho que ficou interessante. Vamos adicionar o título do tema, gestão opa, financeira. Aí na outra linha para restaurantes. Vou fazer uma gambiarra aqui, que é selecionar aqui, aí ele vai passar a alinhar com essa seleção que eu fiz. Aí pronto. Tá onde eu queria. Aqui eu vou aumentar. No caso aqui, eu não curti essa fonte. Vamos ver outras opções. Eu acho que eu vou usar essa daqui. Eu vou espaçar mais as letras porque eu gosto de manter meio que uma linha, como se tivesse um embaixo do outro. Aqui eu vou aumentar um pouquinho também. Vamos aumentar para 69 aqui. Não. Na real tem que aumentar o de baixo. 68. Aí já ficou bem melhor, tá vendo? Vou diminuir o espaçamento entre as linhas, que é essa opçãozinha aqui, esse quadradinho. Um pouquinho mais. 66. É tudo muito teste aqui, do jeito que ficar bonito para os seus olhos. Não tem muito segredo. Aqui eu vou usar um efeitinho de itálico, porque essa fonte ela não tem itálica. Então a gente faz manual, aperta Ctrl T para poder fazer a transformação do elemento. E pronto. Bem pouca coisa mesmo. Ainda vou aplicar um efeito de arco. Ctrl T, essa opção aqui, ó. Aqui. Bem pouca coisa também. E aqui eu vou aumentar o texto. E aqui a gente vai estilizando. Eu vou abaixar aqui para ver como que fica. Ah, olha, assim eu já achei mais interessante. Eu vou alinhar os dois. Alinhou com a tela. Deixa eu trocar para seleção. Aí alinhou certinho os dois agora. Vou diminuir um pouquinho mais. Vou deixar um pouquinho mais magro. E eu acho que eu vou trocar para o azul mais claro. Tira as bordas
para tirar as bordas é aqui nas propriedades do elemento. Acho que o azul mais claro ficou um pouco mais bonito. Tranquilo. E aqui é sempre bom dar uma olhada nos posts pra gente sempre pegar. Olha, eu vou fazer esse efeitinho aqui que eu gosto muito dele. Então, vamos escrever aqui. O título a gente pode aumentar mais, eu tô achando ele pequeno. Uma coisa que eu não comentei, mas eu gosto de deixar uma margem aqui de 60 mais ou menos. Acho que isso aqui eu vou voltar para azul escuro, acho que tava melhor. Esse azul aqui, agora sim. E vou mudar também o do escrito ali. Vamos fazer um efeito nesse texto. Dois cliques para abrir o estilo de camada. Deixa eu adicionar uma sombra, só que aqui eu gosto de fazer assim, ó, deixa a sombra sem nada, só vamos trabalhar com a distância. Aumenta a opacidade no máximo. Seleciona aqui uma cor, um azul mais escuro. Aí assim ficou bem legal, ficou tipo um efeito de um texto meio 3D. Vou colocar uns 10 graus só. Vou adicionar o logo da Sol, azulzinho aqui. Vou colocar ela bem no meio e no alto aqui. No caso, vamos deixar uma margem de 60 também. Só que pegando meio que parte da curva do S ali. Vou diminuir ele um pouquinho mais. Beleza. Agora é só ver se está centralizado. Vou usar a mesma gambiarra. Aí, não tava. Deixa eu subir um pouquinho mais. Aí, acho que aí tá legal. Beleza, adicionei umas engrenagens aqui. Acho que vai ficar interessante. Só que não removeu o fundo certinho. Deixa eu remover aqui a mão. Pronto, removi aqui. Converte ela em objeto inteligente. Vamos aplicar uma camada de overlay. Cadê? Sobreposição de cor. Pra ficar azul. Problema. Um pouquinho. Talvez aqui. Vou colocar uma aqui. E uma aqui, meio que fazendo um efeito de infinidade. Infinidade é justamente passar de um carrossel pro outro. Tá bom? De um slide pro outro. Ó. Uma imagem ou um texto passando de um lado pro outro. Lembra, sempre mantendo organizado. Tudo dentro de capa. Aí, tá alinhado. Vou aplicar um efeito nas duas engrenagens, que vai ser um filtro. Só dá pra aplicar em uma de cada vez, calma aí. Desfoque, gaussiano. 3. 3 tá bom. Eu acho que elas ficaram muito escuras. Deixa eu mudar a camada de sobreposição aqui também. Deixar ela mais... Opa. A gente pode só copiar o efeito assim, ó. Alt, clica, arrasta e solta. Copiou lá pra outra. Aí eu vou adicionar, vou mudar também aqui. Pra deixar ela azul. Tranquilo. Vamos fazer o efeito de texto aqui atrás. Que vai ser gestão financeira. Nada mais justo que o tema
Coloca lá atrás aqui de tudo. Coloca aqui assim. Diminui. Acho que fica mais legal. Mas não tanto. Aqui a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V. Acho que ficou muito pequeno, calma aí. Aí tranquilo, aqui eu vou fazer o efeito do texto que eu tinha comentado. Para isso a gente vai selecionar a camada, vai adicionar um estilo de camada, que é o contorno, no caso é o traçado. Aqui eu vou selecionar a cor que eu quero. Vou deixar no 1 por enquanto. Aí a gente vai vir aqui e vai diminuir o preencher aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente vai... Deixa eu deletar as outras, que eu vou configurar um só e depois eu faço pro resto. Aqui, por exemplo, eu acho que a gente pode fazer um pouco mais espesso o traçado. Ó, já ficou bem melhor. Aí a gente vai puxar aqui um pouco mais alto. Junta tudo numa pasta. Texto vazado que eu vou colocar. Porque geralmente esse efeito a gente chama de vazado. Vou diminuir um pouquinho só para caber o gestão um pouco melhor escrito. E aí aqui eu vou diminuir um pouco a opacidade dele. E aí beleza, eu separei uma imagem aqui pra gente adicionar, porque eu não gostei daquela. Eu vou pegar, deixa eu só remover o fundo dela aqui. Eu vou pegar, eu acho que esse restaurant menu aqui, ó. E eu vou pegar ela assim mesmo. Acho que com essa cor vai ficar legal lá. Aí beleza, deixa eu deletar isso daqui. Aí eu gostei, achei que ficou interessante, ficou bonito. Eu adicionei essa imagem preta que eu tenho aqui, que a gente vai utilizar o estilo de camada. Estilo de camada não, opções de mesclagem, para desaparecer com ela e deixar só os pontinhos brancos, que dá um efeito legal. Ó, eu gostei mais da sobreposição de cores. Ali vai de gosto, não tem segredo. Vou diminuir um pouquinho a opacidade. E ó, como é que já, na minha opinião, já deu outra cara. Voltando aqui, retomando a gravação, eu adicionei só mais essa imagem aqui e fiz a mesma coisa. Adicionei uma sobreposição de cor no azul e fiz uma sombra projetada no azul claro. Nada do que eu não tinha feito até agora. E então foi isso. Eu acho que a capa vai ficar por isso aqui. Se eu alterar mais alguma coisa eu falo. Se for algum tipo de alteração que eu não fiz ainda, eu eu gravo. Mas eu acho que eu vou manter assim. Acho que agora eu gostei. Então é isso. Depois eu vou gravar os próximos slides. E no mais é isso. Então bora para a próxima aula.